Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live. Marta Responde. Quem não me conhece, sou Marta Fonseca, psicóloga especialista em emagrecimento e tenho um programa de emagrecimento com leveza até 10 quilos em 12 semanas. Ajudo mulheres nesse desafio. E hoje, às quintas-feiras, eu tenho a live de Marta Responde, recebendo as perguntas que vocês me enviam nas caixinhas de perguntas ou acho que assim ficou melhor, né? Ou no direct ou ao vivo. Quem quiser fazer perguntas agora tá livre e eu vou responder. Dá até preferência para quem estiver online. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas muito interessantes que chegaram e vamos começar a responder. A primeira pergunta é: Marta, eu tenho sensação de que a comida fit não sustenta. Isso aqui é muito comum, essa visão, essa sensação. Por quê? A comida fit que a gente conhece ou que a gente associa por tradição é a comida light, diet, ou seja, aquela comida sem gordura, totalmente seca na gordura, né? Os alimentos, eles têm retirado a gordura, por exemplo, iogurte light, leite light, carnes magras, frango sem pele, de preferência o peito de frango, e uma restrição no uso da gordura, por exemplo, na manteiga, do azeite. Então, tem a preferência para os legumes feitos no vapor, ou então só com um pouquinho de azeite. E aí, realmente, esse tipo de alimentação, que é o mais conhecido como fit, o light diet, ele realmente não sustenta. Ou pelo menos, né, sustenta ali por umas 2, 3 horas e logo você já está com fome. E as dietas tradicionais, baseadas nesse tipo de alimentação, elas são dietas em que a pessoa tem que, de alguma forma, suportar a fome, porque ela vai fazer parte, né? Você come pouquinho, regula a quantidade e logo, como não tem muita gordura, tem pouca proteína, não pouca, mas uma quantidade assim, né, menor, e aí com pouco tempo ali, 3 horas, você já está com fome. A alimentação que eu faço já há 7 anos, que as minhas mentoradas fazem, que eu recomendo, é a da comida de verdade, que é bem diferente do que é tido como comida fit, que é essa light diet com restrição de gordura. É uma alimentação baseada na nossa genética, na nossa evolução, nos nossos ancestrais. Então, né, tem alguns nomes, por exemplo, paleo, comida, alimentação ancestral. Eu gosto de falar que é comida de verdade, bicho e planta, que é focado na proteína, nos legumes e vegetais. E a proteína, ela vem com a gordura natural das carnes, do ovo. E as gorduras naturais da natureza, elas são bem-vindas. Então, o azeite, o abacate, o óleo de coco. E aí, esse tipo de alimentação sustenta e muito. Primeiro que não tem restrição de quantidade. A ideia é comer até a saciedade, né? Você come uma porção caprichada de proteína e com gordura. Então, você vai poder usar a manteiga, vai poder usar o azeite para cozinhar. E aí essa alimentação, ela sustenta muito. Você fica ali 4, 5 horas totalmente sem fome, se sentindo saciada, bem, né? Uma das minhas mentoradas, ela até tem colocado que cada vez ela está comendo, não cada vez, né? Mas ela está se surpreendendo por estar precisando de menores quantidades do que antes ela precisava para se sentir saciada e ficar sem fome. Porque é uma alimentação muito rica, muito forte, então te sustenta. Bem-vinda, Renata. Olha, Renata, uma das minhas mentoradas, pode falar. E aí, Renata, você sente que esse estilo de alimentação não sustenta, que você passa fome, fica meio fraquinha, ou fica, né, se sentindo saciada e sem fome
e com sustentação, né? Porque nada desse negócio de ficar passando fome e não tem. Então, a questão é a sua noção do que é uma alimentação fit. Para mim, a alimentação fit é essa, comida de verdade, focada em proteína e gordura. Ainda mais que nós, mulheres, temos a tendência a comer pouca proteína, porque a gente tem ali uma cultura, um estímulo de comer pouquinho, de comer salada, de comer igual um passarinho. Então, a gente não pega um bifão, assim, como os homens, né, e come. Então, normalmente, a gente tem uma deficiência ali de proteína, a gente come pouco. A Renata respondendo, passar fome não dá mesmo, não dá certo mesmo. Pois é, porque aí a gente fica, como diz, né, uma outra mentorada, querendo comer até o reboco da casa. Achei ótima essa imagem. Então, não, a gente tem que se alimentar, tem que se nutrir, né, tá bem nutrida e tem que se sentir saciada, não dá para ficar com fome. Então, vamos mudar aí a concepção do que é fit, né? Eu sei que você passou a vida toda escutando que o fit é cortar gordura, é light diet, mas não, né? A ciência, as pesquisas e a nossa própria experiência estão mostrando que o que é fit, o que é saudável, tem uma outra concepção. Essa ideia de tirar a gordura não se sustenta mais e não sustenta o seu corpo, né? Então, vamos liberar aí as gorduras naturais que já estão presentes nos alimentos e até essas que a gente pode acrescentar como no preparo dos alimentos, né? Um azeite, uma manteiga, um óleo de coco e aí você vai ver que você vai se sustentar. Vamos lá para a segunda pergunta. Marta, você acha que ainda dá tempo de cuidar do meu corpo esse ano? Tenho a sensação de que passou o julho e o ano acabou. Bom, aqui a gente pode pensar duas linhas de raciocínio. A primeira é assim, sempre dá tempo, nunca é tarde. Melhor começar agora do que ficar adiando, né? E olha, ainda temos agosto, tem 20 dias, tem setembro, tem outubro, tem novembro, tem dezembro, tem 5 meses. E o meu programa, por exemplo, são 3 meses, 12 semanas, em que já dá aí para emagrecer, né, numa média 10 quilos. Quem tiver muito focada e quiser mais velocidade, pode até emagrecer um pouco mais, uma média de 1 quilo por semana. E mesmo que você vá mais devagar, né? Olha, são 5 meses até o final do ano, daí vamos supor 2, 3 quilos por mês. Poxa, 10 quilos até o final do ano é muita coisa, né? Então, dá sim tempo e o momento é agora. A gente não precisa, não deve deixar para depois. Para segunda-feira, para o começo do mês, para o começo do ano. Isso aí termina sendo justificativa para a gente adiar, colocar em ação. Nós somos mestres da procrastinação. Então, se a gente achar justificativa para procrastinar, a gente vai procrastinar. Então, mesmo que seja dia 30 de dezembro, é o dia de começar, faltando só um dia para terminar o ano, comece, né? E o outro ponto é esse, né? Por que a gente sempre precisa desses momentos meio cabalísticos, vamos dizer assim, para a gente começar um projeto? É numa segunda-feira, é dia 1º do mês, ou é no começo do ano. Não, comece hoje, pode ser de noite, não tem problema, o importante é começar. Então, sim, dá tempo, vale a pena. E agora é a hora, vamos dizer assim, né? Até rima. Vamos começar. E aí não tem problema, se você falhar, se você, né, tiver um dia que não deu certo, só comece de novo, né? Só volte. Não tenha sempre esse raciocínio do, hoje é quinta, já furei, já fiz errado, então na segunda eu começo. Não, comece no minuto seguinte que você, né, tiver a consciência, tiver ali o momento da reflexão, pronto, simplesmente comece, ok? Vamos lá para a terceira pergunta. Olá, Sol, olá, Jéssica, bem-vindas. A gente está fazendo aqui a live do Marta Responde, com as dúvidas que são enviadas, mas vocês também podem enviar dúvidas aí nos comentários, que eu até dou prioridade para quem está aqui na live. E aí eu respondo ao vivo. Mas continuando aqui, enquanto não surge nenhuma pergunta. Terceira, como você gosta de planejar a sua alimentação assim nas viagens?
E se não der tempo de passar no mercado? Mas é isso que eu acho que é referência ao meu stories hoje. E ontem também eu tenho colocado como que eu faço nas minhas viagens, né? Porque, claro, viagem sempre há um momento de mais flexibilidade, de mais exceções. Eu mesma, né, adoro experimentar as comidas diferentes, aproveitar ali as comidas típicas e também, né, de você poder relaxar um pouco mais nas férias e sair um pouco do padrão. Mas, vamos dizer assim, eu costumo manter a minha alimentação ali, vamos supor, uns 80%, 70%. Por quê? Primeiro que eu gosto da alimentação que eu faço. Isso é um ponto importante. Se você gosta, fica muito mais fácil de você, né, seguir. Mesmo você tendo mais exceções, mas o grosso ali, o tronco, vai ser mantido. E o outro ponto é que eu não quero voltar para casa, né, com um monte de quilos a mais e às vezes até com problemas de saúde, né? Porque se você come, eu mesmo, se eu como muito doce, farinha, tem uma hora que vai dando até um mal-estar, um peso, né? A digestão fica ruim, o intestino. Então eu quero estar saudável, eu quero estar com disposição, com energia para poder fazer as coisas da viagem, né? Ir para a praia, caminhar, enfim, né? E viagem é um momento que você tem que cuidar da saúde também, porque você está num ritmo diferente, você muitas vezes para de fazer exercício, então a probabilidade de você ficar doente é grande, né? Então, você mantendo ali uma base boa, numa alimentação boa, é interessante. Então, o que eu faço? Como eu coloquei também no Stories hoje, eu dou preferência para fazer as minhas exceções, ou no almoço, ou até mesmo melhor no jantar. Então, tomo um bom café da manhã, né, estando em apartamento que eu alugo, ou em hotel ali com ovos, né, meu café, uma frutinha, se for o caso, queijos frios. Já fico ali bem alimentada, já garanto, né, gorduras boas e proteína. E no almoço e no jantar, eu sempre dou preferência para proteínas e normalmente saladas ou legumes. Agora, claro, eu tô num lugar que tem uma comida típica, por exemplo, na Itália, né? Eu vou comer um macarrão, eu vou comer uma pizza, mas aí o que eu faço? Eu escolho o macarrão, a pizza, o restaurante especial. Eu não vou comer qualquer, né? Vamos dizer assim, com uma baixa qualidade. Eu não vou gastar a minha exceção com qualquer nível de prato, vamos dizer assim, de comida, né? Vai ter que ganhar o direito de ser uma exceção. Então, eu escolho um restaurante legal para comer aquela comida típica e aí faço daquele momento um momento especial. No caso do mercado, quando eu estou num hotel que tem uma cozinhazinha, como é o caso agora, ou se eu estou num apartamento do Airbnb, eu já faço ali umas comprinhas para 2, 3 dias e vou me organizando. Se não der tempo de passar no mercado, como essa pessoa escreveu, eu procuro um lugar que dê para comer, né? E olha, hoje em dia tá muito fácil de você encontrar, por exemplo, hoje a minha mentorada falou, eu comi na padaria. Aí eu já pensei, falei, ixi, né? Ela falou um omelete. Então, todo lugar tem um ovo, tem um omelete, tem uma saladinha. Então, se você não quer furar o seu estilo de alimentação, é fácil. Basta você né, fazer um esforço de perguntar, de pedir. Os restaurantes, a maioria, se não a totalidade, trocam, né? Tira uma batata e põe uma salada, ou põe uns legumes. Só teve um lugar que eu tive problema em trocar. Em todos os meus 7 anos que eu sigo esse estilo de alimentação. Que foi um restaurante na Hungria, um restaurante de comida típica. E era um restaurante pequenininho em que a dona... era um casal, né? A dona e o dono faziam as receitas da avó. E aí eu pedi, ela falou, olha, não tem. Porque a gente só faz aqui esses poucos pratos com a combinação certa da receita da minha avó. Então, realmente não tinha. E aí veio com a batata. Enfim, aí eu comi um pouco, comi mais a carne. E aí tudo bem, né? Não precisa ser radical. Mas não precisa depender do mercado, né?
Às vezes também até, olha, eu já encontrei no meio do nada, indo para o Grand Canyon, nos Estados Unidos, numa estradinha, não era nem cidade, eram umas lojinhas e umas casinhas assim, sabe, ao lado da estrada. E aí já estava tarde, só tinha um lugar aberto, era um mercadinho desses estilo, mercadinho de posto. A gente parou lá, a gente falou, a gente vai ter que comprar alguma coisa aqui para comer. E tinha uns palitinhos de queijo, tinha palitinhos de salame, tinha ovo cozido. Enfim, a gente comprou ali aquelas coisas e fez um lanchinho no hotel. Então, com boa vontade, com criatividade, tentando, você consegue, tá? Manter uma alimentação boa, mesmo com mais flexibilidade e, né, tendo aí algumas exceções, dá para se alimentar bem durante a viagem. A questão é da mentalidade. O problema é que muitas pessoas, quando pensam em viagem, pensam em férias, aí pensam, ufa, vou me livrar da minha dieta, porque acha a dieta chata ou não gosta. Então, você tem que realmente encontrar um jeito de gostar da sua alimentação, né? Com pratos, com temperos, com jeitos de cozinhar. E tem que mudar a sua mentalidade, porque tem muita essa ideia de que, porque é uma alimentação saudável, é chata, é ruim. Não, né? Vamos aprender a gostar. Você não gosta muito de comer verdura, salada? Será que não está faltando ali alguns temperos, alguns alimentos que vão deixar a salada ou os legumes mais interessantes? Pôr umas frutinhas, pôr umas castanhas, pôr queijo, enfim. Tem que criar, tem que encontrar ali formas de fazer um prato que você goste e também abrir a sua mente para começar a gostar, para se acostumar. Porque muitas vezes, né, o paladar vai se acostumando e aí você passa a gostar, e também a mentalidade da abertura, de você, não, eu quero aprender. Tem a mentorada Camila, né, que tem até a live aqui no feed, que ela conta que ela só comia porcaria, macarrão, pão, biscoito, bolo, McDonald's, até ali os 30 anos, quando ela percebeu né, decidiu que ela precisava aprender a comer mais saudável. E aí, aos poucos, ela foi, né, se forçando a comer verdura, a comer salada. E hoje, ela já está com quase 50 anos, ela come de tudo e adora, gosta mais de uma salada ali de rúcula, agrião, né, coisas que era impensável lá quando ela era mais nova, do que uma batata frita, por exemplo. Então, tendo aí uma disposição, uma mente aberta, dá sim para aprender a comer coisas diferentes. Bom, vamos lá para a quarta pergunta. Nesses anos todos, você nunca teve um momento de recaída, de chutar o balde longe? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta, porque assim, o que seria uma recaída, né? Se considerar recaída as exceções, eu tenho sempre, né? Porque eu de vez em quando, ou depende da época, ultimamente eu tenho estado mais radical, mais firme, porque eu tô fazendo uma alimentação específica para minha enxaqueca. Já contei aqui nos stories para vocês, então tô mais, né? Mas antes, final de semana praticamente todo, eu tinha ali minhas exceções. Não o final de semana inteiro, essa é a questão. Não vamos formar essa ideia, assim, de segunda a sexta eu tô de dieta, sexta à noite eu já, né, jogo o balde longe, como é essa pergunta, e aí vira uma bagunça e só na segunda-feira de manhã é que eu volto, porque aí fica muito essa ideia da mentalidade de dieta. Tô de dieta de segunda a sexta, e aí tô livre nas férias, tô livre no final de semana. E aí sim, fica um pêndulo, né? Ou sim ou não, ou tudo ou nada. E se você, de novo, se você gosta da sua alimentação, se você consegue fazê-la ser saborosa para você, se você abre sua mente também, seu paladar para aprender a gostar de alimentos diferentes, você não vai precisar nem querer ter essa divisão. Estou na dieta, estou fora da dieta. Estou na dieta, estou fora da dieta. Isso vai facilitar. No final de semana, nas férias, numa viagem, você manter ali um básico, né? Mesmo que tenha mais exceções, que você relaxe mais, como eu
relaxava e relaxo no final de semana ou nas viagens, mas o tronco, né, a base continua ali firme e forte. E você não tem tanta essa sensação de que chutou o balde longe. E aí depois tem que voltar, porque é tão mais difícil, né? Então, respondendo a pergunta assim de uma forma direta, não, eu nunca tive um momento de recaída ou de chutar o balde longe, nesse sentido, de sair completamente, né, ficar um tempo fora e depois voltar. Não, porque eu manejo as exceções ali, né, como eu já ensino para vocês. Quando eu tô com muita vontade, quando tem uma oportunidade, uma comida diferente que vale a pena, especial, e de acordo com o meu objetivo. Por exemplo, agora eu estou com o objetivo de melhorar as minhas enxaquecas e estou trabalhando também com alimentação, não só, mas com alimentação. Então, estou um pouco mais radical, ou bastante radical, né? Até comemorei essa semana que eu tomei um pouco de cava, que é um espumante aqui da Espanha, depois de 110 dias sem beber, né? Não vou dizer que foi totalmente sem beber, que umas 2 vezes eu só experimentei um vinho assim diferente, especial para ver o gosto, mas realmente assim tomar uma dose não tinha tomado. Então tem sido bem radical. Mas normalmente não sou. Então eu não diria que eu tive assim uma recaída, né? Mesmo que por exemplo, na pandemia eu terminei engordando uns 2 quilinhos aí. Você fica mais em casa, né? E aí tem mais motivos para comer, para dar umas escapadas, né? Umas exceções. E ao longo dos 2 anos eu engordei uns 2 quilos. Mas não foi uma recaída, né? Eu meio que, vamos dizer assim, mudei ali o parâmetro da minha balança. Engordei um pouquinho e depois falei, não, pera lá, vou focar aqui para retomar, né? Então, eu não viria como uma recaída, um chutar o balde longo, mas às vezes você se distrai, vai deixando, vai levando, para de se pesar, ou tá com preguiça de focar tanto, como na época da pandemia, né? Não, a gente tá tão chato, né? Não pode sair, não pode fazer nada, então terminava comendo, como aconteceu com muitas pessoas de terem engordado. Então aí depois você retoma o foco para manter o seu objetivo ali. Então, é isso. Nunca tive uma recaída nesse sentido e nem chutei o balde longe. A quinta pergunta. Eu tô naquele platô, nem emagreço, nem engordo mais. Tô cansada da academia. Esse caso, a gente teria que analisar alguns detalhes, né? Por exemplo, a alimentação, como é que tá, o esquema de atividade física. Se você está cansada da academia, será que não seria o momento de pensar em outro tipo de atividade para até mudar o estímulo do seu corpo? Muitas vezes isso é importante para dar uma chacoalhada, para encontrar alguma coisa que você tenha mais prazer, que você goste ou que pelo menos desgoste menos, né? Ou então aquela história, academia é chato, eu acho chato, mas tem que fazer. Então vamos lá, igual tomar remédio. É ruim, é amargo, mas a gente vai e toma. E aí você pode tentar encontrar formas de tornar a atividade menos sofrível, né? Menos chata. Eu, por exemplo, eu baixo lá meus vídeos, minhas aulas, meus podcasts e fico ali escutando. Isso me distrai. Tem gente que ouve música, tem gente que faz com uma companhia para conversar, para se distrair. Então, encare aí que é preciso fazer atividade física para mexer o seu corpo, por questões de saúde e para melhorar o metabolismo, né? Com mais músculos, você gasta mais energia, o metabolismo aumenta. Então, enfim, tem que fazer. Atividade física não tem jeito, tem que fazer. Por mais que você tenha preguiça, não goste. E eu te entendo que eu também sinto assim. Mas fazer o quê, né? Quem quer ter qualidade de vida, quem quer envelhecer bem, quem quer ter saúde e um corpo legal, tem que fazer. Agora, sobre o platô de não emagrecer e nem engordar, teria que ver, avaliar, né? Como é que tá o sono, como é que tá o estresse, como é que tá a alimentação, como eu coloco na mentoria. A gente tem que trabalhar todas as dimensões, né? Do corpo, do comportamento, da mentalidade e das emoções. E tem estratégias para trabalhar na alimentação
ou na atividade física. Se todo o resto estiver equilibrado, ó, não estou estressada, estou dormindo bem, né? Os hormônios estão ok, não tem, já chequei tudo, né? Então, tem estratégias que são interessantes de fazer com a alimentação. Por exemplo, mudar o seu esquema, por exemplo, pular o café da manhã, fazer um jejumzinho, né? Ver se você não está comendo umas besteirinhas, assim, meio excessivamente, né? Muitas exceções. Se não está exagerando nos queijos, nas castanhas, que são alimentos que a gente come uma quantidade grande sem nem perceber, né? E aí isso pode atrapalhar o emagrecimento. Então, a pergunta está um pouco genérica, difícil da gente dar uma receita que não tem como a gente identificar qual é o problema. Teria que analisar mais. Mas eu já dei aqui algumas dicas que são importantes para você ver se muda essa situação, né? Então, checar aí, fazer um check-up geral, check-up com o médico, né? Ver hormônios, ver como é que tá a sua saúde, dar uma intensificada nos exercícios físicos, mudar o estímulo, avaliar como é que tá o seu estresse, seu sono e seguir aí algumas dessas estratégias na alimentação, né? Fazer de vez em quando um jejum, pelo menos pular o café da manhã e avaliar se você não está exagerando em alguns alimentos, principalmente os gordurosos, né? Usando manteiga demais, creme de leite demais, muito queijo, muitas castanhas. E aí, quem sabe você dá uma quebrada aí nesse platô. Vamos ver aqui a outra pergunta. Olá, Flávia, bem-vinda. Todo mundo aqui que está ao vivo. Bem-vinda, Ana Flor. Só lembrando que a gente está fazendo a live de perguntas e respostas. Quem tiver pergunta ao vivo pode fazer, que eu respondo aqui, dou prioridade para quem está aqui comigo. E indo aqui então para a última pergunta que eu tenho. Você parece tão viajada, acha que conhecer culturas diferentes moldou sua visão positiva sobre o corpo feminino? Olha, isso com certeza. Eu tenho até comentado isso, né? Principalmente estando aqui na Europa, o quanto que... Oi, Renata, Marta, o que fazemos quando bate o desânimo? Ok, vou responder a essa pergunta, Renata. Só finalizando essa sobre o corpo feminino. O Brasil, eu vejo que tem uma cultura muito forte, focada na perfeição, né? Essa visão da mulher como uma mulher objeto, enfim, até frutos do machismo, do patriarcado. A gente pode aqui entrar numa visão mais sociológica, mais filosófica. Então, tem essa pressão muito grande sobre as mulheres, do corpo ser ali de uma determinada forma, né? Então, tem a ditadura da magreza, a ditadura da perfeição. Então, é um foco muito grande na beleza, e uma beleza padrão, né? Até muitas vezes importada, por exemplo, né? A Barbie, um peitão, alta, magra, sem cintura, e aí não se encaixa com o padrão mais comum do corpo brasileiro, né? Da mulher violão, a mulher pera, com mais quadril, com mais bunda. Então, muitas vezes a gente começa até a ficar... né, achando defeitos, se sentindo menos bonita, porque não segue aí esse padrão da magreza e desse corpo, né, estilo Barbie. Então, não é à toa que o Brasil é, depois dos Estados Unidos, o campeão de cirurgias plásticas, né, lipoaspiração e cirurgias para retirada aí de gordura e silicone, etc. Enfim, não que eu seja contra, até eu já fiz, né? Já coloquei silicone, mas acho que é uma questão muito pontual, muito específica, né? O problema é que é muito comum as mulheres não se acharem bonitas, interessantes, atraentes, porque tem uma gordurinha X, porque a cintura não é assim, porque o quadril é assado, e aí termina afetando a autoestima, a autoimagem, a valorização do seu corpo. E isso muitas vezes tem um impacto até na questão do peso, né? Que vão entrando. Eu mesma passei por isso, né?
acha que seu corpo tá gordo, tá feio, tá com formatos exagerados ou desproporcionais, então a solução é emagrecer, e aí começa a fazer uns regimes malucos, né, ter uma relação perturbada com o corpo, com a comida, e aí isso termina muitas vezes desencadeando compulsão e aí engorda, né? E aqui na Europa, o que a gente vê é uma relação muito mais tranquila com o corpo, pelo menos essa é a impressão. Nunca entrevistei, nem conversei com mulheres, né? Mas, na verdade, se for pensar, há 30 anos eu fiz um estágio aqui na França e eu me lembro até hoje de uma matéria que eu li na Marie Claire francesa, na época, que era uma entrevista com um homem. Eu não me lembro quem ele é, devia ser alguém, sei lá, famoso, mas eu achei muito interessante e me marcou tanto que até hoje eu me lembro dessa entrevista. Que esse homem falava que ele gostava de mulheres da idade dele, lá na época devia ser, né, uns 40 anos, e que ele não quer, acho que a Marie Claire perguntava assim, mas aí você não prefere uma mulher de 20 anos, 25, que tá, né, com um corpo mais bonito, mais inteiro? E ele dizia que não, porque ele acha bonito as marcas do corpo da mulher, porque elas contam a história, né? Então, uma estria de uma gravidez, ou alguma cicatriz, ou enfim, né, as marcas do envelhecimento. E aí ele dizia que aquilo para ele era bonito, porque não era um corpo neutro, um corpo assim perfeito, né, que não tem nenhuma diferenciação, que não tem nenhuma marca, nenhuma, né, não tem uma pessoalidade. E eu achei isso muito interessante. Então era de um europeu e acho que já mostra, né, uma visão diferente da nossa, do Brasil, né, que, enfim. E na praia, por exemplo, o que a gente vê é muito comum, topless, até o nudismo, né, aqui não tem essa vergonha com o corpo. Então, hoje mesmo, a gente estava numa praia que não era, né, especialmente de nudismo, e por 2 vezes, 2 homens diferentes estavam sem roupa, né, e lá tomando sol. E ninguém fala nada, ninguém fica olhando, não tem nenhum. Acho que se fosse no Brasil já tinham chamado a polícia. E cheio de criança, cheio de pessoas de todas as idades, e sabe assim, uma naturalidade. E mesmo, né, em outras praias também é muito comum a pessoa tira a roupa, né, tira o biquíni molhado para colocar a roupa e também fica pelado, não tem problema nenhum. E as mulheres, né, que ou estão de topless ou até nuas, de todas as idades, de todos os formatos, né, com peito grande, peito pequeno, peito caído, com barriga, sem barriga, com celulite. E ninguém parece, né, incomodada, quase não vejo maiô, né? Quando tem maiô, até uma pessoa que está com um corpo bonito, que parece que usa por preferência, né? Não é uma coisa assim de esconder o corpo. Então, sim, a gente sabe que essa relação difícil que nós brasileiras temos com o nosso corpo vem da cultura, vem, né, dessa pressão social, da pressão, tanto que as empresas começaram a serem pressionadas para mudarem essa pressão para os modelos serem magras, porque, né, estava fazendo mal e ainda faz mal para os próprios modelos. Muitos modelos têm distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, e para as mulheres, principalmente as jovens, que são influenciadas por aquela visão ali de um corpo magérrimo e perfeito, muitas vezes mudado pelo Photoshop, né? Então isso vai criando ali uma não aceitação do próprio corpo, um conflito com o próprio corpo e aí, consequentemente, com a comida. Então, com certeza, você ter uma outra cultura, ter um outro entorno, não evita 100% da pessoa ter problemas com o corpo ou com a comida, mas, né, ajuda. Então vamos lá, Renata, a sua pergunta: o que fazemos quando bate o desânimo? Tá, o desânimo você quer dizer com a dieta, com o cuidado com o corpo, o desânimo em geral?
Será que você conseguiria me definir um pouco? Mas o que eu posso já ir pensando aqui, respondendo, é assim. Primeiro que dá pra gente pensar, né? Bom, desânimo, cansaço, tédio, até a tristeza, saco cheio, fazem parte, né, dos sentimentos, das emoções humanas. O problema que eu vejo hoje, e está sendo muito discutido na psicologia, na sociologia, é uma pressão, né, e as redes sociais são, né, um espaço que incentiva isso, uma pressão muito grande da gente sempre estar bem, sempre estar animada, vamos lá, né, aquela coisa do coach animado, todo mundo 100% performance e pronto para ir para academia, para fazer, para acontecer. E aí isso fica muito cansativo, primeiro, né? Porque a gente sempre tem que estar ligado na tomada, não tem espaço para tristeza, para o desânimo, para o luto, porque coisas acontecem na vida e que a gente tem reações, né? Reações negativas, entre aspas, ou difíceis. Então, eu não sei se você está se referindo a um desânimo assim, que é algo que vem e volta, né, que é passageiro, ou que está relacionado com algum fato, com algo que aconteceu, algum estímulo lá, um desencadeante. Então, que a gente deveria aprender e aceitar esses momentos meio, né, meio ruins, ou meio chatos, meio negativos. Então, né? Ou se é um desânimo que você está falando que está grande, que está mais constante, que então a gente começa a ter que parar para pensar e avaliar, se preocupar, né? Por exemplo, é um desânimo que está ali beirando uma depressão, né? A depressão, ela tem vários níveis, né? Então, tem a distimia, como é o nome técnico, que é aquela depressão, assim, que não é o clássico, né? Da pessoa que está na cama, sempre chorando, sem vontade de fazer nada. Mas é aquela pessoa que se empurra, né? Ela não tem muito prazer nas coisas, mas ela faz. Ela não deita na cama e não faz, né? Como é aquela imagem típica da depressão. Mas tudo é muito cansativo, tudo é muito pesado e não tem prazer, não tem alegria. Ela vai empurrando as coisas do dia a dia. Se for esse desânimo, aí precisa tratar, precisa cuidar. Ver numa terapia ou até um psiquiatra, se for o caso, o que está acontecendo, o que é possível fazer, principalmente terapia, né? Quais são as questões inconscientes, porque aparentemente parece que não tem razão, parece que não tem um motivo, mas a gente trabalhando ali, né, a sua dinâmica emocional, psicológica, sua história, suas questões inconscientes, aí vai entender por que a vida está tão desanimada, por que você está tão desanimada com a vida, né? Se for um desânimo específico, assim, com alimentação, com a dieta, com emagrecimento, né? Como você está nesse processo, Renata, é pensar que faz parte. Nem todos os dias a gente vai estar mega animada e mega, né? E ter aquela visão de que vai passar, né? Hoje estou desanimada, mas vou fazer mesmo assim o que eu tenho que fazer e vou esperar passar o desânimo. Não ficar tão assim aflita, incomodada de ter que estar bem, ter que estar 100%, como eu falei que é essa pressão social, né? De que sempre tem que estar super animada. A meditação é uma estratégia que ajuda bastante a aprender a lidar com esses momentos difíceis sem se afetar tanto, né? Então você consegue estar mais serena, mais centrada, mesmo quando você está ali mais ansiosa, angustiada ou desanimada, porque você não se apega, você não se liga tanto a essas emoções, a esses estados, e você tem essa tranquilidade de saber que vai esperar. Ou também ela te ajuda na autoconsciência, né? De pensar, bom, de conseguir linkar as coisas. Eu estou desanimada, parece que é do nada, mas de repente você percebe que não, teve a ver com aquela frustração, que não aconteceu aquela coisa que eu queria no trabalho, na hora pareceu, né, que estava tudo bem, mas no fundo não estava, enfim. E aí você consegue identificar qual é a causa e resolver a causa. E aí muitas vezes, né, o desânimo, a chateação, a mágoa, a raiva passam, né? Então,
Espero ter respondido a sua pergunta, que estava um pouco ampla. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, acho que é isso, né? Chegamos aqui no nosso tempo e nos vemos na próxima terça-feira, na live semanal, toda terças e quintas. E podem continuar mandando aí mensagens no direct ou nas caixinhas de pergunta, que na quinta-feira eu respondo mais. Beijos, até a próxima!